Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um exemplo de ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação covalente dativa. Vamos lá pessoal, nós vamos representar a ligação que ocorre no dióxido de enxofre, SO2. Ele é um gás poluente que afeta o aparelho respiratório. Ele é formado, pessoal, na queima de combustíveis fósseis, tá? Então, carvão, combustíveis derivados de petróleo, que é o gás, gasolina, óleo diesel, querosene, tá? Todos esses solventes, esses componentes, eles liberam na queima o SO2, tá? A emissão desse gás está diretamente ligada à chuva ácida, que afeta o meio ambiente de forma desastrosa, tá? De diversas formas. Então, ele afeta o pH da água dos rios, dos lagos, então, consequentemente, ele vai afetar o crescimento populacional dos peixes. Ele atrapalha no desenvolvimento e reprodução das plantas, corrói materiais, tá, pessoal? Afetando aí monumentos e edifícios nas grandes metrópoles, ok? Então, monumentos de mármore, se você vê, tem vários furinhos, é por causa da chuva ácida. Então, esse gás, ele reage com a água, deixando ela ácida, formando uma chuva ácida, tá? Então, por se tratar de um gás prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, a concentração desse gás ele é monitorada nos grandes centros, nas metrópoles. Mas vamos lá. Voltando para a nossa ligação covalente, dativa ou coordenada. Então, observando a fórmula aqui, SO2, o dióxido de enxofre ele é formado por dois ametais. Se você for lá na tabela periódica, tanto o enxofre quanto o oxigênio são ametais e eles fazem parte do mesmo grupo ou família, que é o grupo 6A, tá? Ou 16. Então, a gente já viu que se ele é da família 6A, ou grupo 6A, que é o grupo do, né? Grupo do carbono não, é o dos calcogênios, ele tem 6 elétrons. Se você observar aqui na configuração, eu coloquei S16, que ele tem 16 elétrons, e oxigênio 8, coloquei duas vezes porque tem 2 oxigênios. Então, como eles fazem parte do grupo 6A ou 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Bem? Então, falta quanto para eles atingirem a regra do octeto? No caso, é 8, né? Nesse caso, é 8. Então, falta quanto? Faltam 2 elétrons para o enxofre de símbolo S, para o oxigênio de símbolo O. Elétrons, a gente pode simplificar assim, em vez de escrever. Então, faltam 2 elétrons, né? Vamos lá então, pessoal. Se nesse gás nós tivéssemos só um enxofre para um oxigênio, a configuração ficaria assim, né? Então, aqui eu coloco o símbolo do elemento. Quanto ele tem na última camada, enxofre 6, oxigênio também tem 6. Então, eu coloco o símbolo e 6 elétrons. Então, eles para ficar estável tem que faltam 2 elétrons. Então, se fosse só um enxofre e um oxigênio, seria assim, né? Que eu compartilharia um aqui e outro aqui. Ficaria assim. Mas nós temos outro oxigênio, né? A fórmula é SO2, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se os dois já estão estáveis aqui, como que nós vamos fazer para o outro oxigênio? Que ainda está instável, né? Precisa atingir a regra do octeto. Então, como que fica a estabilidade desse oxigênio? Porque tanto o enxofre aqui quanto o oxigênio já estão com 8 elétrons, estão estáveis, né? Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio, ele vai utilizar esses 2 elétrons do enxofre que não foi utilizado. Então, a gente simboliza assim, ó. Tá? Então, esses dois elétrons aqui está sendo utilizado pelo oxigênio, tá? Então, essa ligação aqui é chamada de ligação covalente coordenada ou dativa. Aqui nós temos uma ligação covalente no comum, né? E aqui nós temos a ligação covalente coordenada, ok? Então, aqui como nós já vimos, aqui é quando eu tenho os pares de elétrons, né? A fórmula eletrônica ou de Lewis. Fórmula estrutural, como que eu faço? Então, eu vou colocar os elementos, né? Todos os elementos que fazem parte, oxigênio, enxofre e oxigênio.
Então, aqui eu vou representar com traço, né? Que são os dois pares de elétrons. Então, vai ser um aqui, outro aqui. Ok, pessoal? E na ligação da coordenada ou da ativa, nós vamos colocar uma seta, tá? A seta, ela aponta para o átomo que se vale do par de elétrons de outro para completar a camada de valência. Então, no caso, quem está se valendo dos pares de elétron do enxofre é o oxigênio. Então, a gente vai fazer assim, tá bom? Então, aqui significa que esse par de elétron aqui do enxofre está sendo aqui utilizado pelo oxigênio. Bem, então essa aqui é a fórmula estrutural. Também hoje já se encontra, o pessoal já utiliza sem essa seta também, tá? E a fórmula molecular, né, nós já vimos, eu vou colocar os elementos, quantos elementos faz parte dessa substância. Então, eu tenho um átomo de enxofre e 2 de oxigênio, SO2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui ocorreu uma ligação covalente normal, então todos ficaram com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse elétron aqui só pertence a esse oxigênio, ele também ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É assim que nós representamos a ligação, então, do SO2, dióxido de enxofre.